A jornada do mendigo negro ao homem milionário, uma história de superação. Omar era invisível, era isso que parecia. Um homem negro, cansado, com a pele marcada pelo sol e pelas noites frias das ruas, vivendo na quebrada da cidade grande que nunca para. Ele tinha olhos fundos, que já viram coisa demais, mas ainda carregavam aquele brilho surdo de quem lá no fundo sonhou alto um dia. A cidade passava por ele como um trem em alta velocidade, gente apressada, carros roncando, sons estridentes, mas ele, Omar, só permanecia ali, imóvel, quase um fantasma nas pedras sujas da praça, com as mãos tremendo de frio e de fome. Naquela manhã nublada, uma névoa fina pairava no ar. As pessoas discutiam, disseram que o tempo era estranho. Só Omar viu que algo diferente estava para acontecer. De repente, um barulho de bolsa caindo no chão cortou o burburinho da praça. Um empresário milionário, vestido com um terno caro, saiu apressado, sem perceber o que havia deixado para trás. Uma bolsa P. Ele se agachou, tocou a bolsa firme e real. A tentação parecia quase palpável. Imaginar o que podia estar ali dentro. Contratos, cheques, algo que ele nunca, jamais teria na mão. A sala que só viu em pensamento. Roupa limpa, talvez até um lugar para dormir de verdade. Mas junto com esse desejo veio o aperto no peito. A mão do medo e da vergonha apertou sua garganta. Ele sentiu o nó subir, o sangue gelar. Afinal, seria roubar ou a chance esperada? Omar respirou fundo, os olhos fixos naquela bolsa. E foi aí que um grupo de jovens apareceu do nada, com risos cortantes e olhares zombeteiros. Eles começaram a provocar. Gritaram perguntas afiadas como facas. Vai ficar com isso, não é, mendigo? Quem te garante que você merece? Já viu nascer rico assim? A discussão subiu de tom contra o silêncio tenso da praça. Foi quando um deles, com um sorriso malandro, jogou um último pedaço de curiosidade. Tem uma parada rolando aqui na cidade. Competição pros empreendedores de rua, mano. Quem ganhar leva uma grana preta que pode virar tudo. Já pensou? Tu, Omar, usando tua cabeça para sair dessa vida? Omar engoliu seco. O que é isso? Um bilhete premiado? Ou só mais um jogo do destino para testar o que ele realmente valia? A bolsa parecia vibrar, pulsar com a pressão da decisão. A multidão seguia olhando, murmúrios se espalhando. Alguns julgavam, outros torciam perigoso. A mão dele não parava de tremer. Por um momento, tudo ficou suspenso. O vento carregou folhas pelo ar. As nuvens se fecharam. O silêncio ficou pesado. Olhando a bolsa perdida ali, Omar sentiu o peso do mundo inteiro se amontoar nos seus ombros. Qual era o seu próximo passo? Agarrar o que poderia mudar sua vida num instante? Ou devolver e preservar a dignidade que ainda restava? Será que ele teria coragem para encarar a competição que poderia ser seu renascimento? O mistério ficou no ar, denso, elétrico. O próximo movimento de Omar poderia incendiar seu futuro ou enterrá-lo ainda mais fundo na escuridão. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos ter. Omar olhava fixamente para a bolsa, lutando contra a tempestade de pensamentos na sua cabeça. O coração acelerado pedia ação, mas a mente ecoava inseguranças. A multidão ao redor continuava a murmurar, mas ele mal ouvia. Estava concentrado naquele dilema. No fundo do peito, a chama da esperança e da dignidade acendia e apagava. Foi então que um grito rasgou o ar, interrompendo a tensão. O que está acontecendo aqui? Uma mulher de olhar penetrante e roupas elegantes furou o caminho pela praça. Era impossível ignorar seu poder. Ela estava cercada por seguranças, que a acompanhavam como sombras. A multidão se dispersou um pouco, perplexa. Omar não a reconhecia, mas a aura de autoridade que ela exalava era inconfundível. Esse mendigo, o que ele tem na bolsa? Ela apontou, e todos os olhos se viraram para ele. A vergonha se misturou à indignação, passando como um frio súbito pela espinha dele. Aquelas palavras não foram só um pedido de explicação, mas um julgamento, um rótulo. Ele não era só um homem em uma situação difícil, era um símbolo, um mendigo exposto ao olhar crítico da sociedade. A mulher se aproximou lentamente. Ele podia sentir o torpor derradeiro do medo e da esperança. Você é Omar, não é? O homem que sonha em se reerguer? Sua voz tinha um tom quase sedutor, mas também desconcertante. Como ela sabia seu nome? O olhar dele tornou-se uma mistura de curiosidade e desconfiança. Não importa o que você está pensando em fazer com essa bolsa perdida, ela continuou. Você precisa saber que tudo pode mudar. Oportunidades assim são raras. Um frio percorreu o corpo de Omar. E enquanto ela falava, um dos jovens que havia zombado dele se aproximou, um olhar de preocupação estampado no rosto. O que você está fazendo aqui, Clara? Ele perguntou. O nome dela ressoou como um estrondo. Mas o choque foi maior quando ela respondeu. Estou aqui para pegar aquilo que é meu. Omar ficou paralisado. Seu? As palavras se desmancharam nos lábios dele. O peso do mundo não fazia jus ao peso que agora apertava seu peito. Ela não era apenas uma poderosa executiva. Era alguém que tinha um passado com a bolsa. E mais, era a velha amiga de infância dele, que a vida havia levado para longe das ruas e para o mundo do sucesso. Os murmúrios se intensificaram, a tensão crescendo. A multidão agora aguardava, sem saber o que viria pela frente. Clara se virou, encarando Omar com uma segurança desconcertante. Você sempre foi meu amigo, Omar. Também sonhávamos juntos, mas você deixou tudo para trás, não é? Agora, nesse dilema, eu preciso da bolsa para provar que a vida que deixei não foi em vão. Você não pode querer isso de mim. Omar mal conseguiu concluir a frase. Ele poderia ser um ladrão, mas ela agora era uma traidora em um manto de glamour. As lembranças da infância passaram rápido como flashes, brincar nas ruas, correr até a praça, como se não houvesse amanhã. Mas, enquanto ela arriscava tudo pelo sucesso, ele havia afundado e agora estava diante de um abismo mais profundo do que imaginava. O que ela queria? Reconciliação ou apenas o que havia se perdido? Silêncio na praça. Cada um aguardava a próxima jogada. O olhar de Clara brilhava com potencial, mas também com a escuridão de segredos a serem revelados. Omar sabia que a decisão que tomaria agora não afetaria apenas o seu destino, mas todo um passado que estava prestes a desmoronar. O que realmente havia naquele pacote e o que significava para os dois? Era hora de escolher entre a dignidade e um futuro incerto.
mas as consequências poderiam ser devastadoras. E a pergunta que não saía da cabeça dele continuava ecoando. Quem era realmente Clara? Omar permaneceu em silêncio. O peso daquela revelação esmagando seu coração. Clara, a amiga de infância, a mulher que saiu da rua e construiu uma vida, agora estava ali, exigindo a bolsa que representava a única chance dele. Mas antes que ele pudesse juntar as palavras, um estrondo ecoou pela praça. Um grupo de homens em ternos escuros invadiu o cenário. Rápidos como sombras, como olhares ferozes. A multidão se dispersou. O murmúrio de vozes se tornou um sussurro. A tensão no ar era palpável. É ela! Um dos homens gritou, apontando para Clara. O mundo pareceu girar. Omar sentiu a dor. Clara se virou. A confiança em seu olhar se transformando em pânico. O que vocês estão fazendo aqui? Seus olhos se arregalaram, agora apavorados. Você sabe que precisamos da bolsa, Clara. Temos negócios a resolver. Um deles respondeu, encurtando a distância entre eles. Omar ficou paralisado. O que estava acontecendo? Não era só a bolsa que estava em jogo. Havia algo mais profundo. Uma disputa invisível. Um conflito que nem mesmo ele entendia. Ele viu Clara hesitar, seus olhos desviando. O que ela não estava dizendo? Eu não tenho nada com você, Clara gritou, agora em pânico. Isso não é seu problema. Não é problema nosso, até você se esquecer do que prometeu. A bolsa é nossa. O homem avançou. Clara deu um passo atrás, mas um outro homem agarrou seu braço, puxando-a com força. Omar sentiu seu coração disparar. O que há dentro daquela bolsa, afinal? Menos promessas ou algo mais sombrio? E se a bolsa fosse um símbolo de algo pesado que Clara levou para longe? Um segredo que poderia destruir não só a amizade deles, mas a própria vida dela. Um impulso de coragem irracional queimou dentro dele. Soltem ela! Omar gritou, a voz mais alta do que esperava. Ela não tem nada a ver com isso. As palavras pareciam ecoar pela praça, misturando-se ao barulho crescente da multidão, que agora observava a cena com olhos arregalados. Mas os homens não pararam. O confronto era feroz. Clara estava apreensiva, e Omar sentiu a determinação crescer. Ele se lançou adiante. Um instinto primitivo levando-o a se colocar entre Clara e aqueles que ameaçavam. Deixem-a em paz! Suas mãos tremiam, mas o fervor em seu peito queimava como fogo. O que você acha que está fazendo, mendigo? Um dos homens olhou para ele com desprezo. Acha que pode nos parar? Está se metendo onde não pertence. Ela não é só uma bolsa perdida. E você não sabe o que está fazendo! Gritou Omar, a voz alta, vibrante. Ele percebeu que a multidão estava em estado de choque. Olhares profundos, sussurros de indignação e curiosidade. Era um espetáculo e, ao mesmo tempo, uma ação desesperada. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, um clima pesado tomou conta do ar. Clara puxou de dentro da bolsa uma pequena câmera e a ergueu, o flash estourando na cara do homem que a segurava. Você não pode fazer isso. Eu tenho provas. Ela parecia cada vez mais calma, agora com um olhar que alimentava a esperança. A revelação a que se referia mexeu com todos. Omar sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Clara, uma mulher de sucesso, tinha o poder de explorar um segredo que poderia derrubar aqueles homens. O homem que a reprimia hesitou, olhando para a câmera como se fosse uma arma. Você não precisa fazer isso, Clara. Vamos conversar.
Omar percebeu que a verdadeira batalha não era pela bolsa, mas por algo muito maior. Clara tinha o poder e Omar a coragem. Mas qual seria o preço dessa vitória? Poderia essa luta não apenas mudar suas vidas, mas também expor verdades que permaneciam enterradas por tempo demais. O olhar de Clara agora era misto de desafio e medo. A praça, repleta de espectadores, observava atentamente o desenrolar daquele drama ético pessoal. Mas uma coisa era certa: a história deles estava longe de acabar. E enquanto a tensão crescia, a pergunta permanecia no ar, ressoando como um eco. Quem realmente eram aqueles homens e o que estavam dispostos a fazer para recuperar o que consideravam seu? Um silêncio inquietante dominava a praça. Omar segurava a bolsa, nervoso, enquanto os homens internos escuros cercavam Clara. A tensão era palpável. O olhar determinado de Clara se misturava com o pânico que crescia em seu peito. Quando ela levantou a câmera, todos no local prenderam a respiração. Provas? Que provas? Um dos homens riu com desdém, mas seu sorriso vacilou ao ver a expressão inabalável de Clara. Seus olhos brilhavam com uma confiança renovada. Você não pode me parar! Eu não sou mais a menina que você conheceu! Ela declarou, sua voz cortada por um fio de emoção. Naquela fração de segundo, tudo parecia prestes a mudar. Mas então, o inesperado aconteceu. Um som forte e ensurdecedor irrompeu na praça. Um estrondo seco, como se uma bomba tivesse estourado. O chão tremeu, os gritos começaram. A multidão se dispersou em um frenesi, correndo em direções opostas. Omar sentiu o desespero e a confusão ao seu redor. Clara caiu! A câmera escorregou de suas mãos. O homem que a segurava soltou, atordoado. O que estava acontecendo? A praça, antes cheia de vida, agora era um caos. No meio desse tumulto, Omar viu algo que o fez parar. Ao fundo, uma van preta com janelas escuras se aproximava rapidamente, parando abruptamente. Duas figuras saíram dela, agindo com a decomposição de uma tempestade, focadas em algo ou alguém. Omar começou a correr em direção a Clara. Clara! Gritou, o medo se apoderando dele. A visão da bolsa esquecida ao lado dela o fez hesitar. O que realmente havia dentro dela? Chance de mudança ou uma armadilha venenosa? No entanto, a apreensão em seu coração foi rapidamente substituída pela necessidade de proteger sua amiga. Mas, quando ele chegou perto, uma das figuras que emergiram da van se virou, revelando um rosto que Omar nunca esperava ver novamente. Miguel, seu irmão mais velho, que ele não via há anos. O impacto foi brutal, como um choque elétrico. Miguel, com um olhar decidido e um sorriso malicioso, disse: Omar, você não deveria estar aqui. Isso é mais complicado do que parece. Omar apenas balançou a cabeça. O que está acontecendo, Miguel? Por que você está com eles? As palavras saíam pesadas, repletas de confusão e dor. Você não entende, não é? Miguel olhou de esquelha para a bolsa antes de continuar. Aquela bolsa não é apenas uma chance para você. Ela é a chave para um legado. Meu legado. Aquilo soou como uma bomba. A lembrança de uma família que se perdera na luta por sobrevivência, agora ressurgindo em uma nova batalha. O que você quer dizer? Omar perguntou, a cabeça girando. Miguel tinha mergulhado em um mundo obscuro, e agora ele estava de volta, entrelaçado em uma rede de alianças que ele mal compreendia.
Clara não é quem você pensa que é. Isso tudo é parte de um plano maior. A voz dele ecoava, mas Omar não conseguia processar. O que Miguel estava insinuando? Como sua infância, suas ruas, tudo o que ele conhecia poderia estar tão entrelaçado em negócios ilícitos e disputa por poder? As palavras afiadas de Miguel cortaram a atmosfera espessa como vidro. As figuras que estavam com Miguel se aproximaram lentamente, envoltas em uma tensão fria. E enquanto isso, Clara se levantou, atordoada, puxando a bolsa em direção a si. "O que você fez comigo, Miguel?" perguntou, seu olhar ardendo de mágoa. A praça estava em turbilhão. Todos os olhos observavam o desfecho. Os rumores de um passado sombrio ressurgiram. Clara e Miguel, duas peças de um quebra-cabeça que Omar havia ignorado. O que mais ele não sabia? E o que realmente havia dentro da bolsa que agora era o foco de uma batalha moral e emocional? O destino deles estava entrelaçado de maneiras que Omar não poderia imaginar. A única certeza que restava era que nada seria como antes. E enquanto o caos se desdobrava, a pergunta reverberava em sua mente. Como todos poderiam ter se perdido tanto em suas próprias histórias? O clima estava tenso, o ar carregado de expectativas e de segredos à flor da pele. As palavras de Miguel, aquele legado que agora pairava entre eles como uma sombra, ecoavam na mente de Omar. Ele mal podia acreditar que seu irmão estava envolvido com aqueles homens. A bolsa, a câmera, o passado, tudo se conectava de forma estranha e dolorosa. Ele queria gritar, sair correndo, mas algo o mantinha preso. "Legado?" Omar repetiu, a incredulidade escorrendo pela sua voz. "Que legado é esse? Desde quando você se importou com o que construímos juntos?" Miguel olhou profundamente nos olhos do irmão. "O que importa é que a vida não é o que parece. Omar, eu fiz escolhas difíceis. A bolsa, ela é a chave para libertar nossa família. Você só precisa me ajudar. Não importa o que aconteceu. Temos que focar no que vem a seguir." Clara recuperou-se da inércia do momento. "O que você está falando, Miguel? Você não entende o que está em jogo aqui. Não é apenas um legado. Essa bolsa pode destruir inúmeras vidas." Sua voz estava firme, mas Omar viu o tremor em suas mãos. A tensão aumentava como uma pressão prestes a explodir. Os homens com Miguel estavam prestes a avançar, seus olhares blindados pela ganância. O pânico de Omar crescia. A dúvida atormentava sua mente. Ele não sabia em quem confiar. Miguel, que fora seu irmão, ou Clara, que parecia tão longe daquela criança que ele conhecia. Foi quando a sanidade da praça pareceu se despedaçar. Um estalo abafado atravessou o ar, seguido de um grito ensurdecedor. Uma das figuras que acompanhava Miguel caiu no chão, enquanto uma fumaça espessa começava a se espalhar. As pessoas gritavam e corriam. O pânico tomou conta como um incêndio fora de controle. O caos tornou-se incompreensível. O mar ficou paralisado, o coração batendo no ritmo da confusão. "O que foi isso?" ele balbuciou, olhando para Miguel. Mas antes que alguém pudesse respondê-lo, outra explosão, desta vez mais próxima, abriu um buraco de fumaça e poeira. Omar viu Clara sendo puxada para trás. Os homens de Miguel desapareceram em meio ao tumulto, e dentro dele, uma urgência crescia como um foguete prestes a decolar. "Clara, fique comigo!" Ele a puxou e eles correram para longe da nuvem de fumaça. Mas não podiam escapar da verdade que estava à espreita. E quando finalmente conseguiram encontrar um lugar seguro, Omar se virou ofegante. "O que foi aquilo? O que você esconde, Clara? Você sabia de tudo isso?"
O olhar de Clara estava entre o medo e a determinação. Era um aviso, Omar. Miguel, ele não é quem você pensa. Há uma razão para ele estar aqui. Uma razão para tudo isso estar acontecendo. E isso envolve mais do que apenas uma bolsa. Como assim? Omar sentia o chão se mover sob seus pés. O passado que ele pensou que conhecia estava se desmantelando. O que é este legado? O que você sabe, Clara? Ela hesitou, olhando ao redor antes de sussurrar. Os homens que estavam com ele não são apenas parceiros de negócios. Eles são parte de uma organização que manipula tudo. A bolsa. Ela contém provas de algo muito maior, de uma corrupção que vai além de nós. A revelação como um tapa no rosto. O que estava acontecendo? A amizade, a família, tudo destruído em segundos. Do que ela realmente estava falando? Omar sentiu um nó na garganta. Ele precisava entender, mas tudo o que ele sabia agora parecia uma mentira. E assim, em meio ao tumulto, enquanto o mundo ao redor deles ardia em confusão, a pergunta rangia em seu cérebro. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? E será que ele ainda sabia quem eram eles? Mas antes que ele pudesse formular outro pensamento, um novo som cortou o ar. Uma sirene, essa fragorosa e enervante, se aproximava rapidamente. O futuro que eles imaginavam estava em pleno colapso, e Omar sentiu que a linha entre amigos e inimigos estava se desvanecendo. Tudo estava mudando, e o tempo para escolher estava se esgotando. O clima estava tenso, o ar carregado de expectativas e segredos à flor da pele. As palavras de Miguel, aquele legado que agora pairava entre eles como uma sombra, ecoavam na mente de Omar. Ele mal podia acreditar que seu irmão estava envolvido com aqueles homens. A bolsa, a câmera, o passado, tudo se conectava de forma estranha e dolorosa. Ele queria gritar, sair correndo, mas algo o mantinha preso. Legado? Omar repetiu, a incredulidade escorrendo pela sua voz. Que legado é esse? Desde quando você se importou com o que construímos juntos? Miguel olhou profundamente nos olhos do irmão. O que importa é que a vida não é o que parece, Omar. Eu fiz escolhas difíceis. A bolsa, ela é a chave para libertar nossa família. Você só precisa me ajudar. Não importa o que aconteceu. Temos que focar no que vem a seguir. Clara recuperou-se da inércia do momento. O que você está falando, Miguel? Você não entende o que está em jogo aqui. Não é apenas um legado. Essa bolsa pode destruir inúmeras vidas. Sua voz estava firme, mas Omar viu o tremor em suas mãos. A tensão aumentava como uma pressão prestes a explodir. Os homens com Miguel estavam prestes a avançar, seus olhares blindados pela ganância. O pânico de Omar crescia, a dúvida atormentava sua mente. Ele não sabia em quem confiar. Miguel, que fora seu irmão, ou Clara, que parecia tão longe daquela criança que ele conhecia. Foi quando a sanidade da praça pareceu se despedaçar. O estalo abafado atravessou o ar, seguido de um grito ensurdecedor. Uma das figuras que acompanhava Miguel caiu no chão, enquanto uma fumaça espessa começava a se espalhar. As pessoas gritavam e corriam. O pânico tomou conta como um incêndio fora de controle. O caos tornou-se incompreensível. Omar ficou paralisado, o coração batendo no ritmo da confusão. O que foi isso? Ele balbuciou, olhando para Miguel. Mas antes que alguém pudesse respondê-lo, outra explosão, desta vez mais próxima, abriu um buraco de fumaça e poeira. Omar viu Clara sendo puxada para trás. Os homens de Miguel desapareceram em meio ao tumulto, e dentro dele uma urgência crescia como...
Clara, fique comigo! Ele a puxou e eles correram para longe da nuvem de fumaça. Mas não podiam escapar da verdade que estava à espreita. E quando finalmente conseguiram encontrar um lugar seguro, Omar se virou, ofegante. O que foi aquilo? O que você esconde? Clara, você sabia de tudo isso? O olhar de Clara estava entre o medo e a determinação. Era um aviso, Omar. Miguel, ele não é quem você pensa. Há uma razão para ele estar aqui. Uma razão para tudo isso estar acontecendo. E isso envolve mais do que apenas uma bolsa. Como assim? Omar sentiu o chão se mover sob seus pés. O passado que ele pensou que conhecia estava se desmantelando. O que é este legado? O que você sabe, Clara? Ela hesitou, olhando ao redor antes de sussurrar. Os homens que estavam com ele não são apenas parceiros de negócios. Eles são parte de uma organização que manipula tudo. A bolsa, ela contém provas de algo muito maior, de uma corrupção que vai além de nós. As palavras caíram como uma bomba. O que estava acontecendo? A amizade, a família, tudo destruído em segundos. Do que ela realmente estava falando? A praça, antes um ponto de encontro, agora parecia um campo de batalha. As sirenes se aproximavam. A incerteza aumentava. O que tem na bolsa, Clara? Omar questionou, o rosto pálido. Mas antes que ela pudesse responder, a voz preta que mais cedo se afastara retornou, cortando a multidão como uma lâmina. A porta se abriu lentamente, revelando um homem que fez Omar engasgar. Não era Miguel quem estava no comando daquela operação. Era Ricardo, um ex-parceiro de negócios do pai dos dois. Alguém que Omar achou que estivesse longe, enterrado sob promessas antigas e mentiras esfarrapadas. A expressão de Ricardo era uma mistura de desprezo e desejo de controle. E ele tinha a bolsa em mãos. Então você está envolvido nisso tudo, Ricardo? Omar se sentiu tonto. Como você conseguiu? Ontem à noite, quando você achou que estava sendo esperto, me entregou o que era meu. Ricardo disse com um sorriso venenoso. Essa bolsa é apenas o começo. Ela pode destruir vidas, sim, mas também pode fazer renascer o legado que nunca foi seu. Omar se deu conta de que tudo estava mudando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que estava ali dentro, tudo o que ele achou que entendia, se despedaçava diante de seus olhos. E enquanto a sirene ficava mais próxima, a pergunta ecoava em seu coração. Quem realmente estava jogando com eles? E mais importante, quem eram os verdadeiros amigos e inimigos? Omar sentiu o chão se mexer sob seus pés. Ricardo, com aquele sorriso frio, segurava a bolsa contra o peito como se ela fosse um troféu. O caos ao redor deles parecia distante, mas sua mente estava em turbilhão. Que legado é esse? Do que você está falando, Ricardo? A voz dele saiu trêmula, o medo tomando conta. Ricardo olhou por cima do ombro, verificando se havia algum jeito de escapar. Você realmente acha que entende? Essa bolsa não é só dinheiro. É prova de algo. Algo que pode acabar com tudo que o nosso pai construiu. Ele se virou para Omar, os olhos cheios de intensidade. E você, Omar, precisa decidir de que lado está. Do lado de Clara, a expressão era de desespero e indignação. O que vocês estão fazendo? Isso pode ferir muitas pessoas. A determinação dela brilhava sob a luz pálida da tarde. Mas Omar sentia que tudo estava desmoronando. A voz de Clara cortava a tensão. Porém, ninguém parecia ouvir. Não se preocupe, Clara. Sei exatamente o que fazer. Ricardo piscou para os homens que estavam com ele.
Com um movimento só, ele se virou, e antes que alguém pudesse reagir, a bolsa foi arremessada em direção à nuvem de fumaça que ainda cobria a praça. Uma explosão de risos e novos gritos ecoou, e toda a atenção se virou para o objeto em movimento. "Não!" Omar gritou, correndo em direção à bolsa. Era estranho, mas naquele momento ele não se importava se perderia tudo. O instinto o levou, e quando ele se lançou para pegá-la, o tempo pareceu desacelerar. As pessoas ao redor começaram a gritar, não mais só em pânico, mas com uma nova mistura de expectativa. Mas tudo ficou em silêncio, quando em meio ao tumulto, uma voz de comando cortou a situação. "Pare!" O ar ficou gelado. A figura que surgiu do carro preto não era só Ricardo. Era alguém que os dois, Omar e Clara, reconheceriam de qualquer lugar. Seu pai, Paulo, o homem que pensavam estar perdido para sempre, apareceu. Fez uma pausa, observando o cenário caótico, como se estivesse analisando um problema matemático. "O que você está fazendo, Ricardo?" O tom era firme, mas havia algo mais ali. Uma dança complexa entre amor e traição. Omar, atônito, olhou para Clara, ficando sem palavras. "Pai? Mas você se foi!" A confusão dominava seu coração. "O que você está fazendo aqui?" "Vejo que o legado foi deixado em suas mãos, Ricardo," Paulo disse, ignorando o irmão mais velho. "É hora de resolvermos essa história de uma vez por todas." Ricardo riu, mas havia uma tensão no ar que todos puderam sentir. "Você não entende, pai. O jogo mudou. Eu tenho as cartas e agora somos nós que controlamos a situação. Você não fez nada mais do que se afundar em um mar de mentiras." A voz de Paulo era como uma lâmina afiando-se num novo conflito que ameaçava romper tudo o que conheciam. Enquanto eles falavam, Omar olhou para Clara, que estava paralisada. O olhar fixo no pai. O que estava acontecendo? A verdade que ocultavam pareceu explodir como fogos de artifício. E o passado, repleto de segredos, começava a emergir. Omar nunca pensou que um dia estaria em uma disputa familiar entre poder, traumas e traições. O que mais ele não sabia sobre eles? Ricardo, em um ataque de raiva, segurou a bolsa com força. "Então você finalmente apareceu, pai. Agora vamos jogar esse jogo, mas não sairemos ilesos. Esta bolsa tem o poder de mudar tudo. Prepare-se para perder o que você nunca esperou." Os ares pesados da praça começaram a girar em torno deles. A gente gritava, mas o mumbo de Omar estava em câmera lenta. O impacto daquele momento reverberou em sua mente, uma revelação destrutiva. Quem eles realmente eram? O que o futuro guardava? Enquanto as perguntas ecoavam ao seu redor, a única certeza era: tudo estava prestes a mudar. E ele estava prestes a descobrir qual seria o preço da verdade. O clima estava tenso, o ar carregado de expectativas e segredos à flor da pele. As palavras de Miguel, aquele legado que agora pairava entre eles como uma sombra, ecoavam na mente de Omar. Ele mal podia acreditar que seu irmão estava envolvido com aqueles homens. A bolsa, a câmera, o passado, tudo se conectava de forma estranha e dolorosa. Ele queria gritar, sair correndo, mas algo o mantinha preso. "Legado?" Omar repetiu, a incredulidade escorrendo pela sua voz. "Que legado é esse? Desde quando você se importou com o que construímos juntos?" Miguel olhou profundamente nos olhos do irmão. "O que importa é que a vida não é o que parece, Omar. Eu fiz escolhas difíceis. A bolsa, ela é a chave para libertar nossa família. Você só precisa me ajudar. Não importa o que aconteceu. Temos que focar no que vem a seguir." Clara recuperou-se da inércia do momento. "O que você está falando, Miguel? Você não entende o que está em jogo aqui.
não é apenas um legado. Essa bolsa pode destruir inúmeras vidas. Sua voz estava firme, mas Omar viu o tremor em suas mãos. A tensão aumentava como uma pressão prestes a explodir. Os homens com Miguel estavam prestes a avançar, seus olhares blindados pela ganância. O pânico de Omar crescia, a dúvida atormentava sua mente. Ele não sabia em quem confiar. Miguel, que fora seu irmão, ou Clara, que parecia tão longe daquela criança que ele conhecia. Foi quando a sanidade da praça pareceu se despedaçar. Um estalo abafado atravessou o ar, seguido de um grito ensurdecedor. Uma das figuras que acompanhava Miguel caiu no chão, enquanto uma fumaça espessa começava a se espalhar. As pessoas gritavam e corriam. O pânico tomou conta, como um incêndio fora de controle. O caos tornou-se incompreensível. Omar ficou paralisado, o coração batendo no ritmo da confusão. O que foi isso? Ele balbuciou, olhando para Miguel. Mas antes que alguém pudesse respondê-lo, outra explosão, desta vez mais próxima, abriu um buraco de fumaça e poeira. Omar viu Clara sendo puxada para trás. Os homens de Miguel desapareceram em meio ao tumulto, e dentro dele uma urgência crescia como um foguete prestes a decolar. Clara, fique comigo! Ele a puxou, e eles correram para longe da nuvem de fumaça, mas não podiam escapar da verdade que estava à espreita. E quando finalmente conseguiram encontrar um lugar seguro, Omar se virou, ofegante. O que foi aquilo? O que você esconde? Clara! Você sabia de tudo isso? O olhar de Clara estava entre o medo e a determinação. Era o aviso, Omar. Miguel, ele não é quem você pensa. Há uma razão para ele estar aqui. Uma razão para tudo isso estar acontecendo. E isso envolve mais do que apenas uma bolsa. Como assim? Omar sentiu o chão se mover sob seus pés. O passado que ele pensou que conhecia estava se desmantelando. O que é este legado? O que você sabe, Clara? Ela hesitou, olhando ao redor antes de sussurrar. Os homens que estavam com ele não são apenas parceiros de negócios. Eles são parte de uma organização que manipula tudo. A bolsa, ela contém provas de algo muito maior, de uma corrupção que vai além de nós. As palavras caíram como uma bomba. O que estava acontecendo? A amizade, a família, tudo destruído em segundos. Do que ela realmente estava falando? A praça, antes um ponto de encontro, agora parecia um campo de batalha. As sirenes se aproximavam, a incerteza aumentava. O que tem na bolsa, Clara? Omar questionou, o rosto pálido. Mas antes que ela pudesse responder, a van preta que mais cedo se afastara retornou, cortando a multidão como uma lâmina. A porta se abriu lentamente, revelando um homem que fez Omar engasgar. Não era Miguel quem estava no comando daquela operação. Era Ricardo, um ex-parceiro de negócios do pai dos dois. Alguém que Omar achou que estivesse longe, enterrado sob promessas antigas e mentiras esfarrapadas. A expressão de Ricardo era uma mistura de desprezo e desejo de controle, e ele tinha a bolsa em mãos. Então você está envolvido nisso tudo, Ricardo? Omar se sentiu tonto. Como você conseguiu? Ontem à noite, quando você achou que estava sendo esperto, me entregou o que era meu. Ricardo disse com um sorriso venenoso. Essa bolsa é apenas o começo. Ela pode destruir vidas, sim, mas também pode fazer renascer o legado que nunca foi seu. Omar se deu conta de que tudo estava mudando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que estava ali dentro, tudo o que ele achou que entendia,
se despedaçava diante de seus olhos. E enquanto a sirene ficava mais próxima, a pergunta ecoava em seu coração. Quem realmente estava jogando com eles? E, mais importante, quem eram os verdadeiros amigos e inimigos? Aquelas palavras provocaram um silêncio tenso entre eles. Então, do nada, uma figura emergiu da multidão. Era Haroldo, o velho amigo de infância de Omar, conhecido por sua habilidade em infiltrar-se em lugares perigosos. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, um grupo de homens, tatuados e com um olhar feroz, avançava em direção ao centro da confusão. Afaste-se! Ele não pode pegar a bolsa! Haroldo gritou, os olhos brilhando como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. O murmúrio na multidão aumentou, mas Omar não entendia. Que você está fazendo aqui, Haroldo? É hora da verdade! Ele olhou para Clara e Miguel, depois para Ricardo. A bolsa não é só sobre vocês, é sobre algo muito maior. Todos nós temos um lugar nisso. Você não sabe do que está falando. Ricardo disparou, a raiva se misturando ao horror ao perceber as intenções dos homens que acompanhavam Haroldo. Não se engane, Ricardo. Meu pai te viu no que você está fazendo. Essa organização não é o que você pensa. E a bolsa, bem, a verdade está prestes a vir à tona. Haroldo continuou, sua voz ecoando poderosa entre os gritos e a fumaça. Então, em um movimento inesperado, Haroldo puxou uma outra bolsa do bolso e a abriu violentamente. Um monte de fotos, documentos e gravações desenrolou-se no chão, e ao olhar para as imagens, Omar ficou paralisado. Eram fotos de seu pai, conversando com figuras oscuras, na mesma organização que agora ameaçava tudo. Isso não é possível! Exclamou Omar, os olhos arregalados, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar mais uma vez. Haroldo sorriu. Estamos todos envolvidos na mesma história. Você não imaginava que sua família tinha um papel tão profundo? O impacto da revelação foi como um tapa na cara. Todos os segredos, mentiras, e agora a verdade explodindo com força. A bolsa que Omar tinha que proteger não era apenas uma chance de liberdade. Era um fardo, um legado que carregaria um grande peso. Vocês têm até o final do dia para decidir de que lado estão. E lembrem-se, a lealdade tem um preço. Haroldo avisou, sua voz tranquilizadora, mas com um fundo ameaçador. Omar, Clara e Miguel trocaram olhares confusos. Percebam que a trama tinha se intensificado de maneira devastadora. Uma escolha se desenhava no horizonte, mas a dúvida ainda pairava no ar, como uma nuvem sombria. E enquanto a poeira da verdade começava a se assentar, a única certeza que restava era que cada passo que tomassem agora, o clima estava tenso, o ar carregado de expectativas e segredos à flor da pele. As palavras de Miguel, aquele legado que agora pairava entre eles como uma sombra, ecoavam na mente de Omar. Ele mal podia acreditar que seu irmão estava envolvido com aqueles homens. A bolsa, a câmera, o passado. Tudo se conectava de forma estranha e dolorosa. Ele queria gritar, sair correndo, mas algo o mantinha preso. Legado? Omar repetiu, a incredulidade escorrendo pela sua voz. Que legado é esse? Desde quando você se importou com o que construímos juntos? Miguel olhou profundamente nos olhos do irmão. O que importa é que a vida não é o que parece, Omar. Eu fiz escolhas difíceis. A bolsa, ela é a chave para libertar nossa família. Você só precisa me ajudar. Não importa o que aconteceu. Temos que focar no que veio a seguir. Clara recuperou-se da inércia do momento.
O que você tá falando, Miguel? Você não entende o que tá em jogo aqui. Não é apenas um legado. Essa bolsa pode destruir inúmeras vidas. Sua voz estava firme, mas Omar viu tremor em suas mãos. A tensão aumentava como uma pressão prestes a explodir. Os homens com Miguel estavam prestes a avançar. Seus olhares blindados pela ganância. O pânico de Omar crescia. A dúvida atormentava sua mente. Ele não sabia em quem confiar. Miguel, que fora seu irmão, ou Clara, que parecia tão longe daquela criança que ele conhecia. Foi quando a sanidade da praça pareceu se despedaçar. O estalo abafado atravessou o ar, seguido de um grito ensurdecedor. Figuras que acompanhavam Miguel caiu no chão, enquanto uma fumaça espessa começava a se espalhar. As pessoas gritavam e corriam. O pânico tomou conta como um incêndio fora de controle. O caos tornou-se incompreensível. Omar ficou paralisado, o coração batendo no ritmo da confusão. O que foi isso? Ele balbuciou, olhando para Miguel. Mas antes que alguém pudesse respondê-lo, outra explosão, desta vez mais próxima, abriu um buraco de fumaça e poeira. Omar viu Clara sendo puxada para trás. Os homens de Miguel desapareceram em meio ao tumulto, e dentro dele uma urgência crescia como um foguete prestes a decolar. Clara, fique comigo! Ele a puxou, e eles correram para longe da nuvem de fumaça. Mas não podiam escapar da verdade que estava à espreita. E quando finalmente conseguiram encontrar um lugar seguro, Omar se virou, ofegante. O que foi aquilo? O que você esconde? Clara, você sabia de tudo isso? O olhar de Clara estava entre o medo e a determinação. Era um aviso, Omar. Miguel, ele não é quem você pensa. Há uma razão para ele estar aqui. Uma razão para tudo isso estar acontecendo. E isso envolve mais do que apenas uma bolsa. Como assim? Omar sentiu o chão se mover sob seus pés. O passado que ele pensou que conhecia estava se desmantelando. O que é esse legado? O que você sabe, Clara? Ela hesitou, olhando ao redor antes de sussurrar. Os homens que estavam com ele não são apenas parceiros de negócios. Eles são parte de uma organização que manipula tudo. A bolsa, ela contém provas de algo muito maior, de uma corrupção que vai além de nós. As palavras caíram como uma bomba. O que estava acontecendo? A amizade, a família, tudo destruído em segundos. Do que ela realmente estava falando? A praça. Antes um ponto de encontro, agora parecia um campo de batalha. As sirenes se aproximavam, a incerteza aumentava. O que tem na bolsa, Clara? Omar questionou, o rosto pálido. Mas antes que ela pudesse responder, a van preta que mais cedo se afastara retornou, cortando a multidão como uma lâmina. A porta se abriu lentamente, revelando um homem que fez Omar engasgar. Não era Miguel quem estava no comando daquela operação. Era Ricardo, ex-parceiro de negócios do pai dos dois. Alguém que Omar achou que estivesse longe, enterrado, sob promessas antigas e mentiras esfarrapadas. A expressão de Ricardo era uma mistura de desprezo e desejo de controle, e ele tinha a bolsa em mãos. Então você está envolvido nisso tudo, Ricardo? Omar se sentiu tonto. Como você conseguiu? Ontem à noite, quando você achou que estava sendo esperto, me entregou o que era meu. Ricardo disse com um sorriso venenoso. Essa bolsa é apenas o começo. Ela pode destruir vidas. Sim, mas também pode fazer renascer o legado que nunca foi seu. Omar se deu conta de que tudo estava mudando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que estava ali dentro, tudo o que ele achou que entendia se despedaçava diante de seus olhos. E enquanto a sirene ficava mais próxima, a pergunta ecoava em seu coração. Quem
realmente estava jogando com eles? E, mais importante, quem eram os verdadeiros amigos e inimigos? O clima mudou. Um peso inexplicável se instalou no ar. Haroldo, que antes estava ao lado de Omar, olhou nos olhos de Ricardo e gritou: "Você acha que pode simplesmente ficar com a bolsa assim? Você não sabe o que está prestes a desenterrar." Ricardo sorriu, um sorriso cruel e satisfeito. "E você acha que ainda tem poder aqui? Estou no controle. Sempre estive." Mas enquanto cedia sob a pressão da tensão crescente, algo entre eles começou a mudar. De repente, um barulho alto cortou o ar, o eco penetrante que fez todos se calarem. Uma porta de ferro se abriu ao fundo da praça e a figura de uma mulher emergiu da fumaça. Seus olhos eram frios, seu olhar inabalável. Era Ana Clara, uma mulher que tinha uma ligação muito mais profunda com a história deles. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "A bolsa é mais do que vocês podem imaginar, mas não é o que vocês pensam, e eu não tô aqui para perder." Omar ficou paralisado. "Ana Clara? Mas você estava morta!" No fundo, ele tinha certeza de que a mulher que desaparecera havia anos nunca mais voltaria. O choque o atingiu como uma onda. "Mortas são as mentiras que cercam tudo isso", ela respondeu, avançando em direção ao centro da confusão. "Agora, ouçam! Essa bolsa contém uma lista. Uma lista que pode derrubar não apenas vocês, mas todos ao seu redor. E não só isso, ela revela o verdadeiro cerne da corrupção da família de vocês." Todos ficaram em silêncio, a tensão vibrando como uma corda prestes a romper. As sombras de segredos e traições se tornaram uma tempestade de revelações. Omar sentiu o chão se abrir sob seus pés. Nada fazia sentido. Os rostos ao seu redor começaram a mudar. As trocas de olhares tornaram-se mais intensas e acusadoras. "Miguel, você sabia disso?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. Miguel desviou o olhar, o peso da culpa pairando sobre ele como uma lâmina afiada. Eu não sabia que isso era real. Eu pensei que era só uma história." "E agora?" Haroldo interpelou, a mão cerrada em um punho. "O que fazemos com isso?" "Como vocês não entendem? Vocês precisam decidir", a Ana Clara disse, a voz tingida de urgência. "Essa escolha definirá não só o destino de vocês, mas o futuro de todos ao redor." As sirenes se aproximavam. O tempo estava se esgotando. E enquanto as palavras de Ana Clara ecoavam na cabeça de Omar, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E a pergunta mais gritante e desesperadora reverberava na sua mente: quem realmente estava no controle? O clima estava insuportável. As palavras de Ana Clara ainda ecoavam na mente de Omar. Todos os rostos estavam voltados para ela. A verdade ameaçava desmoronar suas vidas. A pressão era palpável. "A bolsa guarda segredos que podem acabar com todos nós." Suas palavras cortaram o ar. Ricardo riu, um riso vazio e amargo. "Você acha que vai conseguir nos parar? Esta história já está muito além de você. Sabe o que está perdendo?" "Não se aproxime dela", Miguel gritou, a lembrança de um irmão mais protetor surgindo no ar. O resto da multidão pulsava entre a esperança e o medo, a sirene se aproximando. Ana Clara avançou,
o olhar firme. A verdade é que ninguém aqui é completamente inocente. A corrupção sempre fez parte da nossa vida. E você, Ricardo, vai ser o primeiro a cair. Com um movimento rápido, ela tirou um pendrive do bolso. Aqui estão as gravações. Se você quiser controlar tudo, prepare-se. A verdade vai sair de qualquer jeito. O cerco ao redor deles ficou mais próximo. O tempo se esgotava. A bolsa, símbolo de tudo, jazia no chão entre eles, parecendo mais pesada do que nunca. Omar olhou para Clara e Miguel. A tensão queimava. Era hora de decidir. Ele puxou Clara para mais perto. Precisamos sair disso! Não podemos deixar que Ricardo ganhe essa batalha. Ele não é só um rival, é um monstro disfarçado. O coração de Omar estava acelerado. Ele sentia cada batida como uma busca por liberdade. E a bolsa? A voz de Clara tremia. Ela representa tudo o que somos e o que perdemos. Não, ela representa o que podemos mudar. Omar gritou, os olhos fixos em Ricardo, que observava de forma calculista. É hora de quebrar esse ciclo doloroso. Não somos mais crianças. Ricardo fez um gesto, e em um instante, os homens ao seu redor começaram a avançar. Um grito de dor ecoou como se o mundo estivesse prestes a se estilhaçar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, um dos homens clamou. Mas o ruído da multidão se intensificou. Imediatamente, o medo tomava conta de todos. Vão se preparar para a verdade! Ana Clara gritou de volta. O impacto estava prestes a vir. E assim que o confronto parecia inevitável, tudo estourou. A praça virou um campo de batalha. Mas, no fundo, Omar sabia que não era só uma luta física, mas a luta de suas vidas. No caos, o olhar de Miguel interceptou o de Omar. Em um aceno, eles sabiam o que tinham que fazer. Ao mesmo tempo, os dois correram em direção à bolsa. Porém, Ricardo estava mais perto. O coração de Omar pulsava como drum. Era o tudo ou nada. Com um movimento, ele se lançou à frente. Um golpe certeiro. E por um instante, tudo ficou em câmera lenta. Omar agarrou a bolsa e levantou. O peso agora representando não apenas o legado deles, mas a possibilidade de um futuro diferente. Ao olhar para Clara, uma centelha de esperança brilhou nos olhos dela. Vamos! Com a bolsa em mãos, eles correram, mas o desespero fervia e o caos ecoava em seus ouvidos. Pequenos pedaços de papéis e gravações voavam pelo ar, enquanto eles deixavam o medo para trás. O passado poderia ser pesado, mas eles estavam determinados a virar a maré. Isso não vai acabar aqui, Ricardo gritou, mas a verdade era que a segurança daquela nova escolha ressoava mais forte. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores quentes, enquanto Omar, Clara e Miguel distanciavam-se da praça. Havia uma nova chance no horizonte, mas também dúvidas pairavam. Como poderiam reconstruir a vida com tantos segredos? Eles se entreolharam, uma nova aliança formada em meio ao caos. A história deles não estava terminando, mas sim começando a se reescrever. O futuro seria incerto, mas juntos tinham uma nova direção. Omar respirou fundo, sentindo um peso liberar-se dos seus ombros. Vamos descobrir a verdade, um dia de cada vez. E assim, enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, as mudanças ainda por vir permaneciam como uma neblina à frente, instigantes e assombrosas. A única certeza era que a jornada de superação apenas começava. Ei, antes de encerrar, você precisa se inscrever agora! Dê um passo decisivo e aperte o botão vermelho, porque só assim
você vai acompanhar as próximas histórias exclusivas que estamos preparando para você. E não esqueça, esmague o botão de like agora! Seu apoio é crucial para alimentarmos o algoritmo e levarmos essas narrativas ainda mais longe. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você acha que vai acontecer a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fazer esse